Boa tarde, senhores. Estou aqui para gravar um pronunciamento importante à nação. Na verdade, é um vídeo inspirado nos vídeos do Marcelinho. Eu vou ler para vocês e dramatizar uma coluna escrita, um blog escrito escrito pela rede social, escrito por Eliane Trindade. Essa leitura é uma comemoração antecipada ao governo Temer Cunha. Como muitos de vocês devem estar cientes, né? Em breve nós teremos uma nova era no Brasil, e essa era muito provavelmente vai vir acompanhada de alguns resquícios dos velhos tempos, da velha República Brasileira. E uma das possibilidades que se avizinha aí é uma restrição às liberdades de manifestação. Isso se decorre, né, isso vai ficar bastante evidente quando eu ler o post, né, que no fundo esse governo que está vindo, ele não tem condições de se manter senão através do arbítrio da força. Não há possibilidades para um governo Temer se estabilizar sem o uso da força e a imposição de liberdade à livre manifestação. Isso decorre porque ele está baseado fundamentalmente em um conjunto gigante de lorotas, de falsidades. Então eu resolvi, sabendo que no futuro próximo nós não vamos ter mais acesso, não ter mais possibilidade, né, de usufruir da liberdade de imprensa, eu resolvi então me despedir, fazer uma despedida simbólica desse período da vida de todos nós, que está acabando. E difícil, né, bastante difícil para todos nós que tivemos alguma experiência, por menor que seja, na era da ditadura, imaginar que o Brasil caminha por vontade própria, né, um retorno a uma série daqueles valores. Esse artigo da Eliane Trindade, ele escancara o cinismo que era muito comum naquela época e que felizmente tinha sido extirpado do Brasil, né, ou a gente acreditava extirpado no Brasil, mas infelizmente ele voltou. É um cinismo muito desagradável, que ninguém está propondo moralismo. Pelo contrário, eu acredito que as pessoas têm todo o direito de buscar a sua felicidade na forma que mais lhes convier. O que é desagradável é um discurso totalmente descorrelacionado com a prática. E o que a gente assistiu no domingo foi um espetáculo lamentável de si mesmo. É difícil mostrar isso com clareza, né? A Eliane Trindade foi muito feliz nesse documento dela porque ela vai escancarar isso. Então, o título do texto dela é o seguinte: Sim ao impeachment para a mulher, afago no WhatsApp para a amante. Companhia constante de políticos, entre terças e quintas-feiras, a tradicional semana parlamentar em Brasília, a loura de 36 anos, estilo mignon em cabelos longos, contabiliza entre seus clientes um placar unanimemente favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tenho 4 deputados na atual legislatura entre os meus clientes, diferentes partidos. Minha bancada é poderosa. Gaba-se a garota de programa, que oscila temporadas como acompanhante fixa de homens ricos e poderosos na capital da República. A revelação já de início, né, bastante forte, digamos assim. Todos votaram a favor do impeachment contra ela, que foi surpreendida, assim como o governo, pela mudança de posição de última hora de um deles. Então a bloguista, a blogger, né, ela vai usar esse catch, né, para nos manter, né, acesos aí durante a leitura, para tentar descobrir quem seria
esse deputado que mudou de posição durante a votação do impeachment. O resultado caseiro reflete a votação 367 sim e 167 não, do domingo, no plenário na Câmara dos Deputados. Está registrado em mensagens do WhatsApp. Que interessante. Sob a condição de sigilo, a companhia de luxo abre o aplicativo do celular e passa a exibir orgulhosa as inúmeras mensagens trocadas com um parlamentar do PMDB, 2 do PP e 1/4 do PR. Vejam só, senhores, PR, mais um dos muitos bastiões da moralidade da República. Durante a votação do impeachment e também no dia seguinte, ou seja, se não ficou absolutamente transparente pelo texto, né, os deputados eles já fizeram um jogo duplo, levaram as famílias para a votação, né, enquanto isso trocavam mensagens carinhosas com as profissionais do sexo. Então, o conteúdo da imensa comunicação é arquivado em seu iPhone 6, protegido por uma capinha dourada, demonstra a intimidade cultivada ao longo dos últimos 4 anos. De um parlamentar do Rio de Janeiro, a loura recebeu um link no qual o nobre deputado aparece dedicando o voto pelo sim ao impeachment, à família e fazendo uma ode à cidade onde tem base eleitoral. Parabéns, vi você agora, digitou ela em resposta. Os bons vão permanecer. Ou seja, a menina realmente é uma profissional, ela usa as técnicas inerentes à sua profissão, né? Entre elas o enaltecimento ao cliente, tão essencial para a boa execução do serviço que ela presta. O texto enviado na noite de domingo, no calor da votação, foi enfeitado com uma sequência de emojis, entre eles 8 aplausos. Ou seja, ela realmente faz um serviço integral, né? Não é uma mera questão de por hora, ela realmente presta um serviço que tem uma certa durabilidade, deve ser algum serviço com pagamento mensal ou algo do tipo, né? Que envolve, né? Então também dá uma lustradinha no ego dos nossos deputados enquanto eles passam por algum momento de tensão. O deputado retribuiu 2 minutos depois com a imagem de um coração solitário, encerrando temporariamente a comunicação. Mais uma vez aqui a gente tem um momento romântico, lúdico, do amor entre esse deputado e essa profissional, enquanto que ele basicamente ferra o país. Os dois se conheceram em uma festa de aniversário de um outro parlamentar, na qual ela era uma das 20 mulheres convidadas, para entreter 10 deputados amigos do dono da festa. Era tudo muito cafona e caro, recorda-se. Então, os nossos deputados, né, aqui pelo esse depoimento quase dramático da profissional, né, primeiro, existe uma certa superdimensionamento, né, psicológico da sua capacidade sexual, provavelmente, né, dado que provavelmente tratam-se de pessoas com uma certa idade, né, e realmente o uso de 2 jovens no auge da sua capacidade sexual é um pouco de exagero. Mas não bastasse esse aspecto puramente, digamos assim, de uso indevido, né, de desperdício do dinheiro público, né, ainda existe a questão dramática que ela levanta aqui do fato que era muito cafona. E pior, caro. Então, assim, realmente é uma situação dramática essa festa, né, onde os arautos da moralidade usam, sabe-se lá, os recursos que eles obtiveram de forma legal ou ilegal, né, para se jactar em uma espécie de festa, homenagem a Baco da era moderna, mas sem digamos, a beleza e a sobriedade encontrado na arte clássica. No Regabof, em 2014, ela se perfilou em um corredor polonês de meninas,
foi uma das escolhidas pelo líder de uma bancada, com quem dividiu uma suíte no Hotel 5 Estrelas, cuja ala presidencial foi alugada para festanças. Ninguém fala em dinheiro nessas horas, mas os presentes e a grana vem naturalmente depois, ao virar a eleita de um cara desses. Diz. Ela não esconde a inveja de uma amiga que ganhou um par de sandálias Christian Louboutin, logo depois do primeiro encontro. Aí, senhores, né, pessoas que estão interessadas em conquistar o coração de uma moçoila nessas condições, né, já tem a dica aí. Christian Louboutin parece ser o caminho para atingir o coração de qualquer uma delas. A brasiliense entrou no círculo íntimo do poder graças a conexões de uma conhecida cafetina. Procurada pela Folha, a promoter desligou o celular ao saber do teor da reportagem. Rescaldo. Um dia depois da votação do impeachment, o WhatsApp da Loura continua bombando com o rescaldo da votação. Ou seja, bom, senhores, eu vou me permitir aqui degustar um Malbec, porque realmente esse momento ele é um momento de comemoração, é um momento de despedida, é uma marca do fim de uma era. Então, em geral, nesse momento, nós, né, da velha guarda, aqui, a gente se obriga a acompanhar essas comemorações com vinho, né? Um vinho como um merlot adequado para essas condições. Na segunda-feira, um parlamentar de São Paulo, o mais conhecido da lista de clientes declarados dela, ou de amigos íntimos, como prefere defini-los, envia o link do YouTube que imortalizou seu voto por amor ao Brasil e à filha. Então, esse amigo íntimo, dando uma prova cabal de sua integridade moral, então dedica o voto que vai caçar uma presidente eleita por 54 milhões de votos, provavelmente vai incluir o Brasil numa crise institucional bastante séria, que vai incluir a adoção de uma série de medidas que até o momento podem ser bastante restritoras à qualidade de vida no Brasil. Ele, então, grava o seu vídeo, né, e imortaliza, portanto, seu voto por amor ao Brasil e à sua filha. Sabe-se lá em que ordem esse amor é colocado. O deputado do PP está exultante com a repercussão do seu sim entre o público que assistia à sessão em um telão da Avenida Paulista, em São Paulo. A companhia de luxo brasiliense só não foi brindada com uma justificativa de voto de seu amigo parlamentar, que era tido como fiel ao governo até o último momento. E ela fala: fiquei chocada quando soube que ele mudou o voto. É o único da minha turma que é citado na Lava Jato. Olhem só, que fato inacreditável. A profissional, a garota, né? Aqui também quero deixar bem claro que eu pessoalmente sou totalmente a favor dessa profissão. Eu acho que ela não carrega, não vejo nenhum problema, né, nesse tipo de prestação de serviço. Para mim, eu acho que deveria ser uma atividade legal, ela deveria pagar imposto como todos nós e deveria continuar espalhando a felicidade. O que é bastante desagradável é essa moralidade, né? Essa moralidade que realmente realmente choca pela hipocrisia. Então vocês vejam que ela tem um certo cuidado, um certo investimento, né, na escolha de seus amigos, né, porque aparentemente só dos quatro, né, que ela mantém uma relação mais sólida, só um deles está na Lava Jato. Ela encerra o papo mostrando uma mensagem enviada também por um dos nobres deputados da sua bancada. Ela tem a bancada dela, não é só o Cunha que tem a bancada. Os profissionais, provavelmente ela não é a única a atuar nesse setor em Brasília, né, tem a sua própria bancada, formada por vários deputados, né, infelizmente, certamente invejada hoje em dia, né,
essa profissional, porque tem bancadas muito maiores aí do que outros setores importantes da sociedade brasileira que não contém com tantos deputados, né, dispostos a apoiar suas causas, né. O parlamentar entra no clima da chacota, obviamente, né, se alguém tinha alguma dúvida do que se tratou no domingo, né, foi uma imensa chacota, né, que tomou conta das redes sociais, diante da enxurrada dedicatória às mulheres durante a votação histórica. O meme, ironizando o discurso moralista hipócrita de suas excelências, listando o placar de esposas lisonjeadas 120, amantes zangados 200, filhos falando ai que mico 300. Bom, agora nós vamos entrar numa parte realmente muito misteriosa do texto, até porque, de certa maneira, digamos assim, Brasília, né, não é necessariamente, assim, para nós, né, digamos assim, que não estamos muito acostumados com a cidade, né, pensar a cidade como uma cidade marítima. Não é a nossa primeira imagem, imaginar Brasília, a ideia de que existam divertimentos náuticos, né, de grande relevância. Então, o próximo item, né, desse texto marcante chama Love Boat. Com a presença rara em Brasília de mulheres e filhas no fim de semana para acompanhar a sessão histórica, o circuito de festas privativas promovido por parlamentares ficou, digamos, mais familiar. No fim de semana do impeachment, nada das tradicionais baladas regadas a mulheres bonitas e muita bebida, que são definidas como plataforma de relações públicas e de exercício do poder, por um lobista das antigas acostumado a frequentá-las. Ou seja, mostra que a profissão de lobista também tem os seus encantos, né? Realmente é uma profissão também que pode ser interessante, tirando, né, o mau gosto eventual, né? A cafonice generalizada do gosto dos deputados, ela pode ser interessante. São opções de lazer para políticos, empresários e a fauna que gira em torno do poder em Brasília. Então, ou seja, existe um circuito, né, tradicional de festas que ocorre em Brasília, destinadas, né, a garantir lazer para essas pessoas que tanto dão duro, sabe-se lá, à custa de que medicamentos de coloração azul pelo Brasil. Na atual legislatura, as festas mais famosas acontecem em um barco de um senador goiano, apelidado de Love Boat. Aí nós finalmente entendemos do que se trata o título dessa instigante sessão desse post memorável, Love Boat. Então, aí que vem o contraste, né, entre a atividade náutica e a vida em Brasília, que são coisas que têm pouca relação. O senador também costuma emprestar o barco do amor, que conta com uma única e luxuosa suíte para amigos. Outro cenário de noitadas é a casa de um senador mineiro no Lago Sul, que tem uma boate com um sugestivo palco de pole dance. Realmente aí a blogger, ela pegou pesado. Ela realmente pegou pesado, porque não existem muitas opções de senadores mineiros para nós escolhermos. Mas temos algumas ideias aqui, eu pessoalmente tenho algumas ideias, não quero fazer nenhuma acusação infundada de quem poderia ser o dono desse local, né, essa boate privê, que inclusive contém esse recurso de lazer chamado de pole dance. Periguetes com crachá do Congresso Nacional e outras que cobram por hora costumam disputar os convites para as baladas. Capital Sexy, outro tópico desse importante blog. Em outro circuito, Karina Salles, uma loura de 25 anos, 1,65 m e 53 kg, conforme o anúncio do site de acompanhantes Capital Sexy, diz que o impeachment
foi frustrante em termos de movimento no já pouco aquecido mercado do sexo brasileiro. Por conta da política, o povo sumiu. Está todo mundo preso nas sessões de congresso. Ou seja, essas sessões de congresso intermináveis estão acabando com esse importante vetor de desenvolvimento comercial da cidade de Brasília, né, que são os profissionais do sexo. E ela conclui realmente com muita ênfase, né, alardeando a preocupação que ela tem, né, com esse atual estado de coisas, dizendo: esse impeachment é muito broxante. O que realmente representa um grande risco para o negócio em que ela atua. Ela é pessimista com os rumos do país e do próprio negócio. Em tempos de crise política e econômica, gata, desce Dilma, sobe Temer, não vai mudar nada. Karina cobra 500 por programa, aceita todos os cartões de crédito e relata cenas de pichincha generalizada em tempos de Lava Jato. Não interessa se é senador, deputado ou político menor, com prefeitos e vereadores que vêm atrás dos grandes, todos choram miséria na hora de fechar o programa. Mas evidenciando mais uma vez as dificuldades da profissão na qual ela atua. O mercado não está bom nem para peixe famoso. Uma estrela pornô da produtora Brasileirinhas veio para Brasília para a temporada de impeachment e foi embora 2 dias antes da votação, relata Arthur Henrique, dono do site Capital Sex, que promove os anúncios das acompanhantes de luxo. O dinheiro sumiu, resumido. Já o garoto de programa Franco, do site bofs.com, diz que não tem problema, não tem do que reclamar de Brasília. Para mim não existe crise, garante ele, nascido em Fortaleza. Então, esse discurso homofóbico que nós percebemos, né, que a gente assiste cotidianamente nos canais de televisão, vindo de Brasília, paz, meus senhores, é puramente hipocrisia. Felizmente, né, para o nosso amigo Franco, não existe crise. Para ele, sua clientela segue sendo fiel. Como a descrição é a alma do negócio, Franco não integra a clientela VIP, disposta a pagar 400 por um programa. Se atendo político ou famoso, eu nem sei. Não tenho televisão em casa, só vejo Netflix. Então, o Franco realmente é uma pessoa moderna. Ele já se adaptou aos novos tempos e ele não perde tempo ouvindo as besteiras que passam na televisão. Provavelmente muito distante da relação quase carnal que ele tem com a realidade, né, devido à profissão que ele tem. No fim de semana da votação do impeachment, o fã de House of Cards diz ter sido sondado para uma suruba no Lago Sul. Mas o cliente acabou não contratando ninguém. Acontece muito, adverte ele, digamos assim. Segundo ele, o que tem bombado mesmo é a sauna de um dos hotéis mais tradicionais da capital. Ponto de encontro gay. Os caras cobram muito barato, R$50. Ganham por quilometragem e na pegação fazem 10 programas numa tarde, explica Franco. Eu queria fazer um comentário um pouco mais longo em relação a essa afirmativa, até para comentar um pouco em relação ao que disse o nosso amigo Olavo Carvalho. O Olavo Carvalho, ele manifestou sua preocupação com o eventual contágio de Bolsonaro pela saliva do John Willis, né? Primeiro que o comentarista mais uma vez demonstrou, né, a relativa distância que existe entre ele e o conhecimento científico acumulado nos últimos 2000 anos. Não é algo que realmente ele faça muita questão de dominar. Mas, de qualquer forma, é sempre bom lembrar que
que o vírus HIV ele não sobrevive na saliva. Contudo, entretanto, nessas festas, né, onde existem algo como 10 clientes por noite, a R$50 a balada, o que contrasta um pouco com o custo dos preservativos e com os demais custos de operação do sistema. Isso é um belo indicativo de que provavelmente os deputados estão se expondo a uma dose muito superior de risco, nesse caso, do que na situação elencada pelo nobre comentarista, filósofo, líder espiritual da nova geração reaça do Brasil. Caberia talvez aí a ele precaver a sua bancada de que os riscos são mais prementes aqui do que nesse duelo salivar entre Jean Willis e o nosso Messias, o deputado Bolsonaro. Bom, segue o texto. Ele não se animou a tomar partido e se juntar à multidão, dividida pelo muro da vergonha, para acompanhar a votação nesse domingo 17. Tendo ou não tendo impeachment, nada muda. A máquina toda é corrompida. Sua colega Karina também optou por outro programa para o domingão decisivo para o governo de Dilma Rousseff. Preferi bronzear meu corpício, avisou ela. No que aparentemente ela fez um belo investimento do seu tempo, porque isso tem um potencial direto de reversão em lucro, de forma muito mais direta, né, que assistir pela televisão, como nós acabamos, né, meio que por falta de opção, fazendo no domingo fatídico para o governo brasileiro, para o futuro do país. Com o bronzeado sempre em dia, a loura do WhatsApp passou o fim de semana na votação de impeachment fora de Brasília. Afinal, era o dia da patroa ser homenageada. Então, uma clara demonstração de profissionalismo, de senso prático. A loura do WhatsApp permitiu então que esse espetáculo de hipocrisia, que foi a votação do impeachment de Dilma, ocorresse sem nenhuma cena envolvendo disputas românticas entre familiares e profissionais, digamos assim. E os deputados puderam então jogar para a torcida, né, e externarem, né, todo o seu falso moralismo para que ele pudesse ser consumido não só pela população brasileira, mas, como se ficou sabendo, pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, que pôde então entender um pouco melhor o que é o Brasil, quais são as possibilidades que o Brasil tem de inserção na economia mundial, né? O que é o Brasil de fato, né? E esse país, né, que vai para frente, digamos assim, o que ele pode oferecer ao mundo, dos discursos que louvemos, né, graças a pessoa mais poderosa, né, no atual contexto, o guia, o líder espiritual, a eminência parda, o terror do PT, o homem que cala o STF, essa figura cujo poder emana das profundezas inauditas do Brasil, o deputado Eduardo Cunha. Ele, felizmente, num gesto de benevolência para com a nação, concedeu apenas, vejam só, 10 segundos para cada deputado. Imaginem o que teria acontecido se ele tivesse permitido 1 minuto, 30 segundos. Felizmente, isso não ocorreu. Senão teria sido uma catástrofe. Sem contar com o alongamento da cerimônia, digamos assim, ainda teríamos que ser presenteados com, sabe-se lá, que outras barbaridades
que teriam surgido da fala desses senhores, que tornariam ainda mais insones a população brasileira. E nos dias de hoje, né, claro que com um grau de intensidade menor, né, mesmo as pessoas bem educadas do resto do mundo que acabaram ficando chocadas, né, com a nossa realidade aqui, realidade política aqui no Brasil. Então, eu acho que essa era que muitos amaldiçoam, que saíram às ruas para clamar por mudanças, né? Essa era vai ser substituída por uma era em que a hipocrisia e o cinismo vão dominar. Isso é um fato inequívoco. Gostaria só de comentar que não me faz perder de todas as esperanças é que a capacidade da oposição e desse ajuntado político que está por trás do golpe é quase inacreditável a capacidade que essas pessoas têm de cometerem erros brutais. E, em particular, né, o espetáculo de misoginia que a gente tem assistido, não só na votação, mas que se estende também pelos órgãos de imprensa brasileiro, que estão mais fortemente ligados, digamos assim, a esse ajuntado político, né, a Veja, com a sua incrível matéria sobre a Marcela Temer, que acabou invocando, né, de certa maneira, uma fúria entre as mulheres do Brasil, porque principalmente aquelas que nos dias de hoje não têm uma vida de divisão do trabalho, atuam fora do lar, essas mulheres obviamente se revoltaram. Elas se revoltaram. As mulheres brasileiras, elas tendem a serem relativamente tolerantes, infelizmente ou felizmente, com muitas coisas. Mas também é verdade que, uma vez motivadas e suficientemente enraivecidas, elas podem ser mais agressivas que um exército mongol. E eu creio que a reportagem da Veja, o cinismo, a hipocrisia, a ameaça latente que o governo Temer Cunha vai impor aos costumes brasileiros, e com a ameaça de que o papel da mulher seja redefinido, isso tem um poder considerável de reversão do quadro. Eu acho que esse é um aspecto que não pode ser desconsiderado. Eu acho que essa mensagem ela vai nesse contexto. Ela não chega a ser uma mensagem raivosa, mas sem dúvida é uma mensagem que tem uma fundamentação política. Ela aponta claramente na direção de que muito provavelmente as mulheres educadas do Brasil não estão dispostas a abrir mão das suas conquistas. Elas não estão dispostas a abrir mão das benesses, digamos assim, que os últimos 20, 30 anos trouxeram para todos nós. Elas não estão dispostas a voltarem a ter que definir o seu papel único e exclusivamente como mães e esposas. E esse aspecto é considerável, porque as mulheres representam em torno de 51% da população brasileira. E a sua motivação pode ser um fator desestabilizante para esse quadro. Então, isso é uma coisa que nos dá uma certa esperança de que a gente não seja dominado por esse movimento capitaneado, né,
a ponta de lança é Cunha, mas nós sabemos que atrás de Cunha existem alguma coisa como 367 deputados. 367 deputados aprovaram o impeachment, 367 deputados elegeram Cunha. Então, esses 367 deputados, eles jogam para não só acabar com uma série de direitos dos trabalhadores no Brasil, do setor público, uma pauta bastante perversa no mundo do trabalho, mas eles têm uma pauta igualmente perversa no plano das relações familiares e pessoais. E isso é, sem dúvida, o aspecto mais apavorante. Essa ameaça de que mesmo o interior da vida privada dos cidadãos e cidadãs desse país passa a correr o risco de ser ameaçada por uma classe política que, como se viu nessa matéria, ela é totalmente dominada pela hipocrisia, pelo falso moralismo. Então, é isso. Então, creio que a partir de maio nós não teremos mais essa liberdade que a gente tem hoje de postar e falar aquilo que a gente julga relevante. Muito provavelmente a gente vai começar a sofrer um processo de censura para proteger esse governo ilegitimamente constituído que vai assumir o poder. Então isso também é uma despedida dessa fase dourada da vida de muitos de nós, em que a gente pôde respirar o ar da democracia. Então eu sugiro a todos vocês que usufruam dessa delícia, pois os dias em que isso é ainda possível estão contados. Muito obrigado.